Já estamos de volta com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV nesta quarta-feira, aqui ao meu lado, minha amiga Márcia Atic. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, bom dia, bom Douglas. dia para você. Prazer estar sempre aqui com você. Bom, além de falar que é bom vê-la, porque você é uma pessoa simpática, uma pessoa muito querida. E eu acho que a gente se encontra sempre. Que bom, é no né? Gonzaga, é no Boqueirão, é nas festas. Eu acho que isso é Santos, não é? Excelente. É. O paulistano, ele não tem esse ritmo, não. Tem no bairro só, né? É no bairro, mas temos... às vezes no próprio elevador ele cumprimenta o vizinho e não recebe a resposta. Mas aqui em Santos eu gosto muito dessa coisa provinciana positiva. Mamãe bem? Tudo bem, graças a Deus. Certo. Vamos. Bom, vamos começar com um assunto polêmico, mas... Polêmico? E é polêmico, porque eu gosto que você sempre sabe dar um esclarecimento muito didático para o nosso público telespectador. Eu não tenho como fugir a respeito do beijo. Como que a gente fala? O beijo beijo da gay, novela. beijo entre dois homens. Porque isso, eu fiz até um comentário na segunda-feira, muito breve, né? Estava aguardando o agendamento para que você viesse. A minha preocupação maior com relação ao beijo entre dois homens é que a sociedade ainda, a meu ver, não está preparada para esse tipo de cena. Na verdade, a sociedade não está preparada, Douglas, para demonstração de afeto. O beijo gay, o beijo hétero, o beijo da mãe e filho, o beijo do marido e da mulher, é o beijo que está expressando afeto. Apenas isso. Eu acho que toda essa polêmica seria desnecessária se nós fôssemos pessoas que demonstrássemos nosso afeto com mais tranquilidade, com mais liberdade. Ao mesmo tempo, eu reconheço que precisa da polêmica justamente para desmistificar. Mas mesmo com pessoas do mesmo sexo, Márcio? Pessoas que se amam. É porque a gente não é que nós somos conservadores, mas para nós é um pouco assim brutal ver uma cena como essa. Lógico, a gente sabe que existem pessoas homossexuais, pessoas que gostam de homens, pessoas do mesmo sexo, mas às vezes quando a sociedade se torna público numa novela onde toda a família está assistindo, é que causa estranheza. Eu acredito que deva ter pai assim, muda de canal, não vamos ver outra coisa. Será? E eu já acho que Por foi exemplo, educativo, porque nós temos que ensinar as crianças que existe afeto de todas as maneiras. Eu acho que quando você fala isso, tem um pouco aquele... machismo, não? Tem o machismo, mas também tem aquela coisa do exemplo. Isso é um mau exemplo e não é um mau exemplo. Isso acontece na sociedade desde antes de Cristo. Concordo. São pessoas que se amam, fogem do padrão estabelecido homem e mulher. Mas não deixa de ser o mesmo amor com o mesmo valor. E você não acha, Márcia, que com essa cena do beijo, isso vai desencadear aí uma coragem de outros homens que gostam de homens, de não terem mais vergonha de assumir publicamente? Não acredito. O que eu acredito é que essa discussão vai trazer isso mais à naturalidade, como deve ser. Eu sei que nós sempre temos esse embate. É natural. Perdão. É uma coisa natural, expressão do afeto, independente da circunstância. Mas tem toda uma polêmica porque a gente desconhece aquilo. Aquilo que a gente desconhece é estranho para nós. Na hora que está sendo desmistificado, está deixando de ser estranho, Douglas. Você acredita, então, que é um tema... Não, deixa eu já aproveitar, fica aqui, deixa eu pegar a sua... Esse é meu, é aquele ali, Anderson. Desculpe. Nós estamos no programa ao vivo, não tem problema nenhum. Fica com o seu copo na mão, assim, logo cedo o ar-condicionado dá esse pigarro. E a preocupação maior é o reflexo disso. Por exemplo, eu estava conversando com uma menina, ela é adolescente, e ela falou assim, eu tenho um amigo na sala de aula, palavras dela, que ele é gay, e tem um namorado dele que vai sempre buscar ele na escola. E ele já deu um beijo na boca na frente de todo mundo. E as meninas ficam olhando, até com certo receio, dando risada, né, achando estranho. O que isso pode gerar? A risada, a chacota... O bullying. Não deixa de ser homofobia. Daquilo que a gente não conhece, que não faz parte da minha vida. Na hora que é mostrado numa novela em rede nacional,
passa a seguinte mensagem: gente, isso existe, tá? E eu acho que a cena foi, apesar de eu não concordar com a polêmica, vai ter o beijo gay ou não vai ter, eu acho que a cena foi de uma sensibilidade, porque mostrou apenas o afeto, a despedida de um casal. Quando você sai de casa, você sai e se despede da tua mulher, da pessoa que você ama. Agora, Márcia, o contraponto também disso é que a gente não observa esse afeto com os casais, ou seja, estão casados há 5, 10, 15 anos, tchau, tchau, tchau. Não tem o afeto. É esse o ponto que eu quero colocar. Isso é uma importante. demonstração de afeto que acaba incomodando a grande maioria que já se distanciou das demonstrações. E que é uma função importante, um ato importante até para como terapeuta de casais, viu, Douglas, eu sou uma defensora do beijo, porque eu vejo que ele está rareando, sim. O beijo, o abraço, o flerte, mesmo de quem está casado. O olhar apaixonado. Concordo. Porque claro que a liberdade sexual foi muito bem-vinda, mas se colocou toda uma carga erótica apenas no ato sexual, esvaziando todas as outras manifestações afetivo-amorosas e desejosas. E eu acho que os gays, o grupo LGBT, sim, agora que está ganhando espaço de validação do seu afeto, do seu relacionamento, porque aquilo é uma vivência íntima. Nós não temos nada a ver com o que cada um faz na sua intimidade. É que houve, até por conta da repressão que havia, que sempre existiu contra o grupo LGBT, talvez às vezes uma pressão, uma forçação de barra, e ficou uma coisa meio marginalizada. Então, eu acho que agora está se integrando e validando o amor em todos os seus sentidos. Mas o fato do beijo gay ou das relações de pessoas do mesmo sexo, elas não seriam uma receita para que os heterossexuais passem a trocar mais carícias e afeto. Será que não? Não sei, eu estou te perguntando. Nós estamos falando em termos de mau exemplo. Será que não foi um bom exemplo? Um casal que, ao se despedir antes de ir para o trabalho, demonstra o afeto, tem palavra de carinho? Concordo, isso é importante. Será que não foi um bom exemplo? Caramba, eles estão, mas talvez se adiantando a nós héteros, que estamos nos distanciando dessa coisa tão básica, que é a coisa do toque, do cheiro, da sensorialidade, você sabe, da qualidade da relação. Eu não quero dizer que seja um modelo, mas eu quero olhar na contramão, porque o olhar de crítica é reproduzir uma cultura homofóbica. E nesse caso, Márcia, como que a família, os pais, precisam ministrar isso com os seus filhos? Primeiro, que ninguém é gay porque assiste o gay ou porque tem amigo gay. Ou porque viu na novela e agora... Exatamente. Ser lésbica ou gay, portanto, ter uma orientação homossexual é da natureza. Eu costumo sempre comparar com o paladar. Você gosta de determinado alimento... Você gosta de outro. E detesta outro. Por quê que você detesta o outro? Eu gosto. É o desejo. O teu desejo, o paladar... É porque você fala com muita facilidade e eu não sei se a população tem esse entendimento. Por exemplo, a Regina Célia do Imbaré acabou ligando no 3041-6777 e ela relata: fui ao shopping no último final de semana e tinha 2 homens trocando carícias, se beijando na frente de crianças. Sou contra. Tá, depende desse beijo. Se era um beijo para agredir, realmente eles não deviam estar fazendo isso, como um casal hétero também não precisa dessas manifestações públicas. Concordo. Agora, era um beijo de encontro, era um beijo de despedida, que é o que se faz em público, num shopping. E esse exemplo, Márcio, que você está dando, por exemplo... Foi natural. Eu sou casado. De repente eu vou dar um selinho, uma bicoca de cumprimento para minha esposa, é uma coisa natural. Agora eu não vou estar num evento ou dentro de casa dando um beijo de língua, dando aquele amasso e os filhos... Que é desproposital. Em qualquer situação, no homo e no hétero, é isso que eu quero colocar. Você entende? Agora, eu concordo, vou repetir, que o grupo LGBT, em um momento determinado, precisou
forçar um pouco a barra, às vezes se expor mais ou tentar agredir por conta da repressão sofrida. E muitas vezes a gente pega nas novelas, porque a novela acaba sendo lição de vida. E a gente lembra de um outro gay, vou falar dessa forma, que era o Clô, né? Que era mais de Caricato. sarro, exato, mais caricato, mais bem-humorado, era uma figura, falando popularmente. Já o Félix, não, ele teve um envolvimento muito grande na trama, né? Tanto na vida, no relacionamento com o pai, né? De muita negação, de E tem uma outra coisa aí que eu acho legal. Era uma pessoa normal, boa, má, inteligente, às vezes mais burra, que se relacionava bem com uma pessoa. Gente normal. Não digo gente como a gente, porque nós estamos falando de uma trama fictícia, de novela. Mas mostrou que um ser humano tem muitas facetas. E a sua orientação sexual é mais uma delas. Você faria alguma ligação, Márcia, com relação ao país? Nós, aqui no Brasil, nós não temos um número suficiente de pessoas cultas que possam entender esse tema com um certo entendimento, se comparado a países do primeiro mundo. Eu não sei se tem a ver com cultura. Eu acho que tem a ver com estranhamento, porque nós nos formamos, todos nós, eu, você, com o que é normal e o que não é normal. Hoje não existe mais esse limite do normal e do anormal. Por exemplo, o fato da mulher ser obrigada a sair da sua casa para trabalhar, para ajudar no sustento de casa. Algo que no passado, dificilmente... Coitada, ela tem que trabalhar. Hoje a mulher trabalha para se realizar. Então você acha que essa transformação é um reflexo do momento que nós estamos vivendo? Exatamente, é uma evolução da sociedade. Eu vejo como evolução. Mas uma evolução, que eu concordo com você, me traz preocupação os adolescentes, principalmente as mulheres. Eu vejo muitos jovens, adolescentes nem tanto, mas jovens, mulheres consumindo álcool. E é algo que é um barato, ou seja, eu vejo muito mais os jovens consumindo bebida alcoólica e fazendo uma espécie de uma disputa. Quem beija mais na boca durante uma balada ou uma festa? Eu vou novamente ser polêmica com você. Mas eu acho que assim, você citou as meninas. Tem um crescente de meninas, porque antes era um comportamento de menino. Isso. Hoje nós temos igualdade. Concordo. Homens e mulheres com direitos e deveres iguais. E houve, sim, eu concordo, que nessa busca, assim como os homossexuais, num certo momento, tiveram que meio que agredir a sociedade, olha, eu sou assim, eu existo e você tem que me engolir. Tem que me engolir. Para passar aquela fase da repressão. E em relação às mulheres foi a mesma coisa. Só que nós, mulheres, tivemos como exemplo de liberdade o modelo masculino, que nem sempre era o ideal. Por exemplo, da bebida. Um homem encostar num balcão depois do trabalho, natural. Tomar uma cervejinha com um amigo e relaxando. Está relaxando. A mulher já não. Mulher é feio. Só que aí as mulheres, para mostrarem a sua independência, começaram a copiar o comportamento masculino. Mas eu também coloco isso... Tem um fundamento, não vou discordar. Só que eu coloco isso também não como uma crítica, mas como um momento desse processo de liberdade. E as adolescentes, aí tem uma outra questão, sabe, Douglas? A gente fala de liberdade sexual, mas as meninas ainda são criadas, as minhas, as suas, as nossas, com uma referência feminina diferente do menino. Menina seja recatada. Isso. Se o menino faz, a menina não deve. O menino aprontou, esse moleque, a menina não pode. Exatamente. Então, as meninas estão começando a experimentar muitas coisas, inclusive na área da sexualidade. Está tudo liberado, mas hoje tem um aumento muito grande, isso eu percebo no consultório pela busca das famílias, de meninas de 14, 15 anos, ela está namorando uma menininha, ela beija a amiguinha. Minha filha é lésbica, porque às vezes não. É uma maneira dela se descobrir. Isso está acontecendo.
E nessa descoberta que você está citando, por exemplo, é o caso dela ter uma intimidade maior com essa amiguinha do que, de repente, com o menino. Mais coragem. Você fala, namorado. pô, temos toda a liberdade do mundo, mas essa liberdade ainda tem um limite por causa da educação. Agora, Márcia, e as redes sociais? Eu observo também que elas se fecham muito. Elas não. Os jovens, os adolescentes se fecham muito ali naquele mundo dos teclados. E isso faz com que, pelo menos na minha época, a gente fazia uma cartinha, esperava na escola, quando conseguia pegar a mão da menina, nossa, você ficava... Dava mais emoção, né? Exato. Para chegar no beijo era uma semana, 10 dias, né? E saía assim, feito meio que encantado. Hoje é tudo assim, virtualmente. Você vai sair, sabe que você é bonita? Me dá um beijo amanhã. É tudo pré-agendado, não tem a naturalidade. Sabe, Douglas, nós podemos, nessa altura da nossa vida, criticar isso. Porque realmente tem um distanciamento. Só que já chegou num ponto que não tem mais volta. Se não tem volta, vamos fazer o melhor que a gente pode com isso. Tem o teclado, mas vamos estimular também o real. Aliás, ontem eu postei no Facebook, por acaso, nem sabia que nós íamos falar disso, um texto falando disso, sobre os relacionamentos virtuais e os reais. Não podemos negar a possibilidade de relacionamentos virtuais. Mas o real, o contato, tem que fazer parte, apesar do virtual. E é isso que a gente tem que passar para esses jovens que ficam mesmo no celular. O que é passar? É conversar, é explicar, mostrar. É também dar o testemunho. Porque aí o pai ou a mãe, essa semana passada eu passei uma semana inteira sozinha, eu e minha neta. E tinha lá o celular. E de vez em quando dá vontade de falar, para de mexer nesse celular. Em vez de falar, dar um beijo, um toque para essa adolescente, esse jovem, falar, poxa... Era despertar que não tem existe uma outra maneira. Não adianta eu criticar. Eu tenho que testemunhar uma outra forma de me relacionar. E aí esse esforço é que muitas vezes os pais, eles não encontram, sempre com aquela desculpa, né, mas trabalho o dia inteiro, não tenho tempo... Acabamos todos nós nos acomodando diante dessas mudanças. As mudanças nos incomodam. Ah, mas é assim mesmo, agora é assim. Conformismo. O conformismo e a acomodação. E a vida não é acomodação, a vida é produção, é criatividade. Ai, como que eu faço? Não sei, eu não tenho a receita, nem você. Mas inventa na hora. Criatividade. Márcia, você quer... Eu só ia voltar ao beijo. Por favor. Tá com vontade de dar uma bronca? Dá um beijo. Peraí, minha mãe tá louca, me deu um beijo do nada. Você percebe? Você acaba até ganhando a pessoa. Exatamente. O Roberto Ferreira, da Biquinha em São Vicente, com o que aconteceu na novela de dois homens se beijando, como fica a cabeça das crianças? Mais ou menos a gente comentou sobre isso. Roberto, né? Sabe, Roberto, fica para a cabeça das crianças que existe a possibilidade, sim, de dois homens se amarem e se beijarem. Não necessariamente é o que acontece comigo, ou com meu pai ou a minha mãe. Agora, a preocupação do Roberto é uma preocupação que eu até entendi. Às vezes, por mais que o pai e a mãe expliquem, sempre vai provocar no adolescente, me corrija, Márcia, aquela, será que é bom? Como é que será? De querer se ele arriscar. for experimentar? Você sabe que nos países de primeiro mundo já existe a educação assexuada, escolas, que inclusive eliminaram o ele e o ela. Eu não sabia. Para que a orientação do gênero da criança ocorra naturalmente sem a pressão social. Porque nós somos construídos, homens e mulheres. Veja bem, eu não estou fazendo a apologia da homossexualidade. Eu estou falando, agora há pouco eu critiquei para você o que é normal e o que é anormal. Eu estou fazendo a apologia da naturalidade. O que um pai ou uma mãe vai falar para uma criança que vê dois homens se beijando? Olha que bonito como eles se gostam. Igual o papai e a mamãe. Mas será que o papai e a mamãe beijam igual? Bom, vamos a um rápido intervalo, já eu volto com Márcia Tic, uma excelente conversa, ela como psicóloga, respondendo algumas perguntas. Tem a pergunta da Vanessa Lima, de Mongaguá, mas tudo isso depois do intervalo, eu volto já com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV, é rápido.